meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de História e também seu professor de Filosofia. E hoje nós vamos trabalhar História Geral. Isso mesmo, História Geral. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre Mesopotâmia. E agora nós vamos trabalhar de forma mais específica os povos que se formaram a partir do rio Eufrates e também do rio Tigre. A região também conhecida como Crescente Fértil. O nome já é bastante sugestivo porque era uma região, obviamente, com solo extremamente fértil dentro de uma perspectiva mais humorífica. E isso fez com que boa parte das civilizações da Antiguidade Clássica se consolidasse nesse território. Diferente desses povos, nós vamos ter os povos egípcios, que também nós iremos estudar posteriormente, mas eles estão na África, a partir ali do delta do Nilo, ou na extensão de todo o rio Nilo. Então nós vamos trabalhar hebreus, persas e fenícios numa aula só. Tem muita coisa, muita informação importante para você. Os hebreus já foram objeto de prova do Enem, então você precisa dar uma atenção aos povos hebreus, porque a partir dos hebreus nós vamos ter as três grandes religiões do livro. Quais são? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então eu quero te convidar para você adentrar comigo agora dentro dessa aula que vai aprofundar os seus conhecimentos sobre esses três povos importantes. Os fenícios, os primeiros povos da navegação marítima, e os persas, iranianos, se desenvolveram nas penínsulas iranianas e foram um povo extremamente conquistador, partindo de uma perspectiva de política expansionista e da expansão dos seus territórios. Então, eu vou trazer para você essas principais informações aqui e você vai pegar o seu caderno aí, vai pegar o seu bloquinho, vai anotar e depois nós vamos fazer questões para consolidar os nossos conhecimentos. Então, olha lá na tela, vou botar aí para você, olha lá. Já vou deixar aqui, como sempre, o meu Instagram, @LuizDude, sempre com conteúdos muito importantes e pertinentes para a sua aprovação. Então vai lá, meu filho, vai lá, segue lá, não tenha medo não, aperte o botãozinho de seguir, vai lá e dá essa moral pro nosso trabalho. Vamos lá comigo então? Vamos partir? Então olha lá na tela, partiu! Então nessa aula nós vamos abordar aí três importantes povos dessa região: os hebreus, os fenícios e os persas. Os hebreus conhecidos mais pela sua dinâmica religiosa, enquanto que os fenícios pela navegação marítima e os persas por suas conquistas expansionistas. Então nós temos as três principais características desses povos aqui e nós vamos começar então com os hebreus. E se você já leu a Bíblia, pelo menos o Antigo Testamento, você conhece muito bem a história dos hebreus. Então a Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento, olha lá, os 39 livros do Antigo Testamento trazem a história do povo hebreu, desde a sua origem até a sua retomada do território israelita, do território que eles consideravam deles, a partir da libertação do cativeiro babilônico por Ciro, rei da Pérsia, e até a sua conquista novamente, a partir das conquistas de Alexandre o Grande, quando eles vão ser escravizados novamente, onde eles serão conquistados novamente. Então, o Antigo Testamento trabalha toda a história do povo de Israel. Os livros mais importantes aqui nós vamos ter o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vão trabalhar aí a origem do povo israelita, desde a sua concepção na árvore genealógica de Abraão, até Jacó, passando por Moisés no Êxodo, a história de Moisés no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e depois nós vamos ter os livros históricos. E aí vai entrar Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que são os livros que vão trabalhar a chegada do povo de Israel a Canaã, a terra prometida lá com Josué, até a formação da monarquia. A formação da monarquia israelita, que vai acontecer com 3 grandes nomes. O primeiro rei vai ser Saul, o segundo rei vai ser Davi e o terceiro rei vai ser Salomão. Claro que nós vamos ter outros, né? Nós vamos ter outros, mas os 3 principais
que estão relacionados à formação da identidade nacional e também cultural do povo israelita. São esses três personagens, são essas três figuras. Então vamos lá. Então os hebreus, eles são de origem semita e eles vão se estabelecer na região da Palestina, a atual Israel e territórios vizinhos, tá? Então a região ali é a região da Palestina, território que hoje vive um grande confronto ali entre o território que hoje pertence a Israel, que foi dado por eles em 1948 após a Segunda Guerra Mundial, e a pequena porção de terra que foi destinada ali ao povo palestino, né? E aí nós temos toda aquela tensão entre Israel e o Hamas, agora também uma tensão entre Israel e o Irã. Então nós temos aí o povo de Israel, o povo hebreu, era um povo semita e vão se estabelecer na região da Palestina. São considerados, né, como antepassados dos judeus, porque nós só vamos ter os judeus aqui no período da helenização, lá com Alexandre o Grande, com a reconquista do povo hebreu novamente por Alexandre o Grande, e aí nós vamos ter inúmeros processos religiosos aí que levarão Israel a novamente habitar os seus territórios, novamente habitar a sua terra, ok? Principais informações são encontradas aonde? Aqui, ó, no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento. Então, se você quer conhecer melhor a história do povo hebreu, é só ler o Antigo Testamento. São considerados os fundadores do judaísmo. Dentro do judaísmo, nós vamos ter alguns livros que também são importantes, como a Tanar, que faz parte, né, do Antigo Testamento, que é considerado ali o livro sagrado dos hebreus, né? Então, a Bíblia hebraica, ela é dividida em Tanar, Nebiim e Ketuvim, lei, profetas e escritos, ok? O judaísmo, primeira grande religião monoteísta. Monoteísta, o que isso significa? É a crença em um único Deus. Então essa vai ser a principal característica desse povo aqui, tá? Vai ser a principal característica do povo hebreu. Eles serão um dos poucos povos na antiguidade que levarão um legado monoteísta, a crença em um único Deus. Então olha lá na tela. Teriam saído do deserto da Arábia e deslocaram-se para a Mesopotâmia e vão alcançar então a região da Palestina. Então nós estamos falando desse território aqui, ó. Desse território aqui, ok? Então a história vai se dar a partir dos patriarcas. Quais são os principais patriarcas aí? Nós vamos ter Abraão, que vai dar origem de fato ao povo, tanto ao povo hebreu, a partir de Isaac. Aí de Isaac nós vamos ter Jacó, e de Jacó nós vamos ter Israel. Aqui nós vamos ter o outro filho de Abraão, que é Ismael, o primogênito. Ismael, a galera de Ismael vai habitar na região de Edom, vai dar origem aos Edomitas. E os Edomitas vão habitar onde? Vão habitar aqui, ó, na Península Arábica, e irão formar o Islã. Então nós temos as duas grandes religiões monoteístas que se conflitam nos dias de hoje pelo território da Palestina. Na verdade são dois irmãos. Nós temos aqui a descendência de Ismael e a descendência de Isaac, e a briga toda é por esse território aqui, ó. Esse território aqui, que é o território onde fica aí Israel. Tá vendo aqui, ó? Nós temos o Irã, onde é que o Irã tá, né? Bem em cima nós temos a Turquia, nós temos o Iraque. Israel tá por aqui, ó. Israel tá por aqui. Aqui nós temos a Síria, nós temos a Jordânia. Então nós temos aí todo o território israelita. Eu vou demarcar aqui para você melhor, para você entender aonde está Israel aqui, ó. E qual é o ponto de conflito. Tá vendo aqui, ó? Israel seria esse território aqui, ó. Seria esse território, ok? As primeiras civilizações vão se formar nessa região aqui, que são aquelas que nós já estudamos. Sumerianos, acadianos, amoritas, caldeus, né? Vão se formar sírios, tá vendo os sírios aqui, ó? Assírios bem aqui em cima também, por conta do rio Tigre e do rio Eufrates.
Do outro lado, nós temos aqui a galera, né, do Egito, onde vai se formar o Império Egípcio, que nós vamos estudar posteriormente, por conta do delta do Nilo aqui em cima e toda a extensão do rio Nilo. Aqui nós temos o Mar Vermelho, bem aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Mar Vermelho, que segundo lá a tradição hebreia, Moisés atravessou com o povo hebreu, retirando eles do Egito e passando então pela Península Arábica, até chegar aqui na região que hoje compreende o território palestinense, ok? Então vamos lá? Olha lá. Então, os hebreus eles eram pastores que vão se fixar na região da Palestina. Inicialmente eram nômades. Nômade significa o quê? Nômade significa que eles não tinham habitação fixa. Depois eles vão se sedentarizar, mas até então eles não tinham habitação fixa, ok? Eram organizados em clãs ou tribos. Essas tribos levarão os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó darão nome às 12 tribos. Aí nós vamos ter Levi, Benjamim, Dan, Zebulon, Naftali, dentre outros, né? Desde os tempos, olha lá, desde os tempos que habitavam a Mesopotâmia, na cidade de Ur, eram liderados por quem? Pelos patriarcas. Quem é o patriarca que vai sair de Ur? Amando de Deus, sob a orientação de Deus, vai dizer, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem é esse cara? Abraão. Então Abraão é considerado o pai patriarca, o pai fundador do povo hebreu. Isso está descrito lá em Gênesis capítulo 12. Lá em Gênesis capítulo 12, você consegue observar essa questão. Então ele sai de Ur, que era uma cidade na Mesopotâmia, e aí então ele vai em busca dessa terra que Deus havia prometido para ele. Quem são os principais patriarcas? Vou destacar aqui para você. Então nós temos aqui Abraão, nós temos Isaac, que é filho de Abraão, e nós temos Jacó, filho de Isaac, e aí irmão de Esaú. Então esses são os três grandes patriarcas que vão dar origem à identidade cultural e também religiosa do povo hebreu. Então Abraão ele vai ser o patriarca responsável pelo quê? Por levar o povo hebreu até a terra de Canaã. Essa terra de Canaã aqui vai ser o grande ponto-chave da história de Israel durante todo o Antigo Testamento, porque ela é chamada de terra... Opa, peraí que eu errei aqui. Ela é chamada de quê? Ela é chamada de terra prometida. Ou a terra que mana leite e mel. Terra prometida. Então a história de Israel vai girar em torno disso aqui. Posteriormente, essa região vai ser chamada de região da Palestina ou terra prometida. Também considerada sagrada por quem? Pelos povos muçulmanos. Também considerada sagrada pelo Islã, ok? Então olha lá na tela. Então na região da Palestina eles vão permanecer durante 3 séculos. 3 séculos eles vão permanecer na região da Palestina até chegar uma forte seca que vai culminar num grande problema de fome na Palestina e vai obrigar o povo hebreu a procurar melhores condições de vida onde? Lá no Egito. E está descrito lá a partir da história do filho de Isaac, Jacó. E aí esse povo vai descer para o Egito, e depois vai ter a história de José do Egito, e eles vão ficar lá no Egito. Quando José do Egito é vendido pelos seus irmãos como escravo, por conta da inveja dos seus irmãos, isso está descrito lá em Gênesis capítulo 37, tá? Então os irmãos de José, que era filho de Jacó, ok? Teve uma série de sonhos. E aí os seus irmãos ficaram com raiva dele, com inveja dele e venderam ele como escravo para o povo egípcio. Só que o cara chegou lá e ele era tão desenrolado, que ele se tornou governador do Egito, né? E aí, diante dessas poucas condições que o povo hebreu tinha e diante da fome que eles estavam passando lá na sua terra, eles foram para o Egito e chegando lá eles encontraram José, que era o seu irmão. Então na época o Egito estava sob domínio dos Hicsos, tá? Então os egípcios vão reestabelecer a sua soberania no novo império, isso aqui a gente vai ver. E eles vão fazer o quê? Depois que eles vão reestabelecer a sua soberania, partindo ali do novo império, aí vai ter toda a concepção dos faraós, o faraó como sendo uma divindade, eles vão escravizar o povo hebreu, por 400 anos.
400 anos será o período em que eles ficarão escravizados, até então chegar esse cara aqui, ó, Moisés. Ele que vai ser o responsável pela libertação do povo hebreu, ok? Então, olha lá. Então, diante das trajetórias dos hebreus, nós vamos ter aí a mescla da sua história com a sua religião. Então, Moisés vai liderar a saída do povo do Egito após esses 400 aqui, ó, após esses 400 anos de escravidão, né? Então a escravidão no Egito, ela vai ser liderada, a sua saída vai ser liderada por Moisés. Nós vamos chamar isso aqui de quê? É o segundo livro da Bíblia, é o Êxodo. A palavra Êxodo significa o quê? Significa saída, ok? Então olha lá. Então Moisés vai liderar a saída desse povo do Egito. O irmão mais velho aqui era Ramsés II, que era irmão de Moisés, tá? Porque Moisés, ele teve que ser abandonado pela mãe por conta de um decreto que havia no Egito, que as crianças que estavam nascendo deveriam ser mortas, e a mãe então jogou o menino no rio Nilo, e aí ele acabou sendo encontrado pela filha do faraó, do atual faraó, e ele foi criado então dentro de todas as regalias do Império Egípcio antigo. E o seu irmão adotivo era Ramsés, que durante o período em que ele liderou a saída do povo hebreu, Ramsés era o faraó. Okay? Aí vai ter toda aquela questão das 10 pragas, eles vão sair, e aí nós vamos ter o fenômeno do êxodo hebraico, que é o fenômeno quando eles vão sair então do Egito, atravessando o Mar Vermelho, quando acontece naquela célebre passagem onde eles atravessam o Mar Vermelho, e aí eles chegam até a Península Arábica. Então a saída em massa do povo hebreu em direção aonde? Em direção à Palestina, ou à terra de Canaã, que Abraão já tinha visitado anteriormente, e que Deus havia dito que seria a terra prometida, a terra que mana leite e mel, ok? Então vamos lá. No caminho de volta, no alto do Monte Sinai, Moisés vai receber os 10 mandamentos. Aqui nós já estamos falando de Êxodo, capítulo 20, o decálogo. Lá no que é o decálogo? O decálogo são os 10 mandamentos que o povo hebreu vai receber quando Moisés sobe no Monte Sinai. Então o Monte Sinai era considerado um monte sagrado. Todas as vezes que Moisés queria falar com Deus, ele subia no Monte Sinai, né? Há até uma passagem também que diz que Moisés chegou a ver Deus de costas ali no Monte Sinai. E aí quando ele desceu para encontrar o povo hebreu, a sua face estava resplandecente, né? Então após a saída do povo hebreu, quando o povo hebreu sai do Egito, a partir do momento que eles atravessam o Mar Vermelho, os carros de Faraó vão atrás, aí o mar se fecha, o exército de Faraó é derrotado e o povo hebreu chega na Península Arábica, que vai então em direção à terra de Canaã. Eles vão peregrinar pelo deserto ali durante 40 anos. Durante 40 anos eles vão peregrinar ali pelo deserto. Na verdade, uma trajetória que deveria ser ali pelo menos de 4 semanas. No mínimo ali, 4 semanas eles vão ficar 40 anos por conta de algumas questões peculiares, algumas transgressões que foram cometidas pelo povo hebreu, e aí Deus, segundo a história do povo hebreu, fez eles ficarem rodando por ali. Então Moisés é o responsável por conduzir esse povo até a sua morte. Quando ele vai chegar na terra prometida, que é Canaã, ele não entra em Canaã. Isso já está lá em Deuteronômio, que é o último livro que ele escreveu. Ele vê Canaã de cima do monte, mas ele não pode entrar. Quem vai entrar? Os seus descendentes. Aí vai entrar Josué, que vai ser o líder do povo de Israel posterior à morte de Moisés. Então Moisés aqui é o cara, o patriarca que vai liderar o êxodo, que vai liderar a saída do povo hebreu do Egito. Então nós temos lá Abraão, que é o patriarca que vai formar a identidade cultural. Ele vai sair de Ur, na Mesopotâmia, e aí Deus vai levar ele a essa terra, e essa terra chamada Canaã, que hoje é o território palestinense, hoje é o território de Israel. Posteriormente, diante de indas e vindas, eles vão sair de lá. E aí vem o seu filho Isaac, depois vem o seu filho Ismael, depois vem então Jacó e Esaú, que são os filhos de Isaac. E aí acaba então José do Egito indo para o Egito.
se tornando governador. Os seus filhos vão lá, o seu pai chega lá, e aí encontram ele lá, só que José morre e o povo hebreu fica escravizado lá durante 400 anos. Quem vai libertar eles? Quem vai libertar eles é Moisés, o patriarca do Êxodo, o patriarca da libertação, ok? Então olha lá. Ao chegar na Palestina, os hebreus então tiveram que lutar contra quem? Contra os povos que habitavam na região, que eram quem? Os cananeus e os filisteus. Então eles vão conseguir estabelecer a monarquia. Aqui já está sob a liderança de quem? Já está sob a liderança de Josué. Já está sob a liderança de Josué. Aí nós vamos ter a formação dos reinos, né? A formação, a consolidação aqui da monarquia e a formação do reino de Israel. Que mais lá na frente vai se dividir. Quando chegar lá em Roboão, filho de Salomão, vai haver uma divisão, aí nós vamos ter Israel no norte e Judá no sul, ok? Então nesse período eles vão se dedicar ao quê? Eles vão se dedicar à agricultura, à criação de animais. Eram pastores natos, mas também ao quê? Mas também ao comércio. Então os principais reis hebreus, a partir da formação da monarquia, porque até então eles eram uma sociedade o quê? Tribal. Eles eram uma sociedade tribal. Se organizavam em tribos. Havia um líder, mas cada tribo tinha ali a sua responsabilidade, ok? Então, diante disso, nós vamos ter a formação da monarquia. E aí a monarquia vai se consolidar a partir de Saul, que vai ser o primeiro rei. Depois Davi, que será rei quando Deus rejeitar Saul. E depois Salomão, que é filho de Davi. Tá? Considerado aqui o rei de maior sabedoria. O rei de maior sabedoria. Então, após a chegada de Josué e o estabelecimento do povo na região da Palestina, depois de derrotar os filisteus e os cananeus, então nós vamos ter a consolidação da monarquia, ok? Consolidação da monarquia, e aí nós vamos ter esses três principais reis, Saul, Davi e Salomão. Então o objetivo era concentrar o poder em um único rei e aumentar a força militar do povo hebreu para enfrentar outros povos. Então a dinâmica aqui era o quê? Administrativa. Era administrativa, ok? Essa era a dinâmica administrativa. Então o povo hebreu, diante dessas questões, vai se consolidar enquanto uma monarquia. Com Salomão vai vir quem? Vai vir o apogeu do reino hebraico. Então nós vamos ter um enorme desenvolvimento comercial durante esse período. O templo de Salomão vai ser construído, que era o principal templo de devoção a Deus. Nós vamos ter a construção de muitas fortificações, de palácios, né? Fortificação também do exército hebreu. E o famoso templo de Jerusalém, que vai ser destruído pelos babilônicos posteriormente, tá? Então o apogeu do povo hebreu vai estar com Salomão. Nós vamos ter primeiro Saul, depois nós vamos ter Davi, só que Davi, né, acaba cometendo um erro grave, que é quando ele pega um dos seus soldados, apaixonado pela esposa de um dos seus soldados, ele pega o soldado, coloca ele na frente de guerra, o cara morre, e aí ele se apodera da esposa do rapaz, de Urias. E aí então o profeta Natan chega pra ele e fala assim: ó, cara, tu pecou, agora o negócio ficou ruim pra você. E aí logo depois nós vamos ter então Salomão. O apogeu, o crescimento comercial, o crescimento da cidade, a urbanização de Israel, as fortificações de Israel vão acontecer durante o governo de Salomão. Então a corte era extremamente luxuosa, com muitos funcionários e com grandes despesas, o que vai ocasionar futuras crises no reinado de Salomão. Então olha lá, para sustentar isso, Salomão explorava o máximo o povo hebreu. Com o quê? Com sempre, né? Com aquilo que a gente já conhece. Pagamento de impostos. Isso vai gerar o quê? Olha lá, ó. Revoltas sociais. Inúmeras revoltas sociais, ok? Então aí nós vamos ter os processos de diáspora que vão acontecer com o povo hebreu. Então com a morte do rei Salomão, as revoltas sociais elas vão se intensificar. Depois de Salomão nós vamos ter como rei Roboão.
Roboão, e isso vai se intensificar, ocasionando uma forte divisão. Aí nós vamos ter a formação do Reino do Norte, Israel, e a formação do Reino do Sul, que era quem? Que era Judá, ok? Então olha lá, ao norte formou-se Israel, com capital em Samaria. Então a capital do Reino do Norte era qual? Samaria. E ao sul formou-se o quê? O Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Então aqui nós vamos ter a divisão do povo de Israel. Então essa divisão vai acontecer após Salomão. Com quem? Com o seu filho Roboão. Diante da má administração, diante dos grandes gastos, só fez com que as revoltas se intensificassem. Então o reino de Israel foi dividido em dois, foi repartido em dois. Então ao norte nós vamos ter Samaria, com o reino de Israel. E ao sul nós vamos ter quem? Nós vamos ter Jerusalém. Capital o quê? Capital considerada sagrada por pelo menos 3 grandes povos: os cristãos, os judeus e os muçulmanos, ok? Então olha lá. Então a Palestina era uma só até a morte de Salomão. Salomão morreu, reino de Israel, reino de Judá. Então nós vamos ter aqui inúmeros. Lembre-se que o povo de Israel, a história do povo de Israel, ela sempre vai se consolidar diante de muitas invasões. Então primeiro eles vão ser escravizados pelos hebreus, depois eles vão ser escravizados pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, então pelos romanos posteriormente. Então a história do povo de Israel é uma história marcada por quê? Por invasões. Nós vamos ter as invasões sírias, as invasões babilônicas, as invasões persas. Então os babilônicos, por exemplo, vão escravizar os hebreus durante 70 anos, que é o momento histórico conhecido como cativeiro babilônico, diante do rei Nabucodonosor. Vai invadir o reino de Judá, vai destruir o templo de Jerusalém. Esse templo de Jerusalém foi construído por quem? Foi construído por Salomão. Esse templo foi construído por Salomão. Vão escravizar os povos hebreus e vão levá-los para a Babilônia. Está retratado lá nos últimos livros do Antigo Testamento. Você vai pegar lá, por exemplo, Daniel, né? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, a própria história de Daniel. Retrata muito bem esse período aqui, o período da escravização do povo hebreu na Babilônia. Isso aconteceu por conta do enfraquecimento que aconteceu na região de Israel diante da divisão do reino por Roboão, filho de Salomão. Então você tem a unificação desse povo, a formação da sua identidade monárquica lá com Saul, depois com Davi, depois com Salomão, mas diante das crises econômicas, isso fez então com que Roboão ocasionasse uma ruptura. E aí nós vamos ter a formação desses dois povos aqui, a formação do reino de Israel, a formação do reino de Judá, e esses povos serão invadidos, essas regiões serão invadidas, esses povos serão escravizados. Então lembre-se que a história do povo de Israel é uma história de quê? De escravização. É uma história em que o povo sempre sofreu diante de outros povos, foram conquistados. Isso nós chamamos em história na antiguidade. Mário Curtis de Jordani chama isso de política expansionista, ok? Então olha lá na tela. Olha lá na tela. Aí nós vamos ter a dispersão do povo hebreu. Isso aqui nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de diáspora, tá? Especialmente após a dominação babilônica. Após a dominação babilônica e a dominação romana. Dominação romana que vai durar até 476 depois de Cristo. Então o povo hebreu vai permanecer preso na Babilônia pelo Império Neobabilônico, que foi conquistado por Ciro, rei da Pérsia, que vai libertar eles e vai permitir com que esse povo retorne para sua terra, para reconstruir a sua língua, reconstruir a sua cultura, né? Então, o povo será liberto do cativeiro babilônico após 70 anos. Eles serão libertos por Ciro, rei da Pérsia. Então, são os persas que vão lá libertar. O Ciro vai lá e permite com que eles voltem para sua terra e reconstruam a sua cultura. No entanto, obviamente que eles tinham uma forte ligação ainda, principalmente com relações comerciais, impostos e assim sucessivamente, né? Então eles vão voltar para a Palestina, né, que vai se tornar lá província persa, e vão reconstruir o templo, né? Isso aqui está descrito aonde? Isso aqui está descrito lá no livro de Ageu, quando o povo retorna para tentar reconstruir o templo novamente, né? Que é Ageu 2:9, né? Ageu 2:9 diz lá que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, aquele negócio todo.
Por quê? Porque é esse momento, após a chegada do povo persa, isso vai fazer com que eles retornem, com que o povo de Israel retorne para sua terra. Então os persas derrotam os babilônicos, os israelitas retornam para sua terra para reconstruir não apenas o seu templo, mas para reconstruir a sua cultura, para reconstruir a sua língua que eles tinham perdido. Tá? Então todo o seu legado cultural vai ter que ser rebuscado novamente, e os persas permitem com que isso aconteça ao povo hebreu. Né? Então os hebreus não tiveram mais autonomia política. Então na antiguidade, no ano 70 depois de Cristo, os hebreus vão se rebelar ao domínio do Império Romano para sufocar a rebelião. O imperador Tito destruiu o segundo templo de Jerusalém e passou a persegui-los violentamente. Isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Há um relato muito interessante de um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que ele diz que quando Tito, o general Tito, invadiu, Tito, que seria posteriormente, quando ele invadiu Jerusalém aqui, nós estamos falando já depois de Jesus, tá? Depois de Jesus, isso aqui é 70 depois de Cristo. Então, os persas conquistam, depois vem os romanos, conquistam, e aí os hebreus vão se rebelar contra os romanos. Aí, Tito, que não era imperador ainda, era chefe do exército romano, vai diante deles para reprimir as suas revoltas e vai lá e destrói o templo. Há um relato em um dos livros de Flávio Josefo, historiador judeu, que diz que o povo judeu, os mais religiosos, via um templo pegar fogo e eles, ajoelhados, morriam de tanto gritar e chorar pela destruição do templo. Né? Então, olha lá. Isso acarretou a dispersão, outra diáspora do povo judeu, né? Que vai ser conhecida aí como diáspora hebraica, e isso vai perdurar até o século XX, quando, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, o território de Israel vai ser destinado pela ONU para que eles formem lá o seu país e reconstruam novamente o seu legado histórico. Então, mais uma vez aqui, ó Israel aqui de vermelho, tá vendo? Aí é Israel de vermelho. Esse é o território de Israel. É por esse território que acontece toda essa briga lá na região da Palestina. Então, nós temos aí dispersos pelo mundo o povo israelita diante das diásporas, né? Eles vão preservar os seus elementos mais básicos, como a sua questão de cultura, o hebraico, que era a sua língua, a sua linguagem, a sua questão religiosa. O principal legado deixado pelo povo hebreu é o legado religioso. Então, por exemplo, a Bíblia hebraica, que é conhecida como Antigo Testamento, mas para eles é dividida em Torá, Nebim e Ketuvim, é a tradição moral e ética do judaísmo. É também tradição moral e ética do cristianismo. Tá? Então, esse território vai ser conhecido como terra sagrada, como terra prometida. Então, após o holocausto da Segunda Guerra, vai haver uma pressão para se criar o Estado israelita. Diante do quê? Diante do nazismo. Lembre-se que Hitler matou 6 milhões de judeus. Então, diante da Segunda Guerra, diante do Holocausto, diante de tudo aquilo, das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra contra esse povo, obviamente vai acontecer o quê? Obviamente que esse povo, então, vai buscar pela reconstrução do seu território. Então, em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, melhor dizendo, vai determinar a criação do Estado de Israel na Palestina. E aí, desde então, nós vamos ter a criação do Estado de Israel, em 1948, só que os palestinos não vão ficar contentes, porque uma pequena parcela desse território vai ser destinada aos palestinos, que é a região que nós conhecemos lá como faixa de Gaza. E aí, a região vira o quê? Um amplo barril de pólvora. A todo momento a gente tem guerra, a todo momento a gente tem destruição, a todo momento a gente tem notícia de morte, de crianças que estão morrendo, justamente por conta dessas questões religiosas que envolvem os dois filhos de Abraão. Quem? Isaac e Ismael. Ok, meus queridos? Então, essa é a história do povo hebreu. Por que desses conflitos? Justamente por conta da questão entre muçulmanos e judeus, ok? Então a região é considerada sagrada tanto para cristãos católicos, quanto protestantes, quanto para muçulmanos e também judeus. Então, com a saída do povo hebreu, né, que posteriormente, depois do período de Alexandre o Grande, vai ser chamado de judeu, eles só serão chamados de judeus a partir
da helenização. Só serão chamados de judeus a partir da helenização. Então a região da Palestina até o século I, vai ficar ali mais voltada para o povo árabe. Então, principalmente o povo árabe vai ocupar essa região. Em 1948, a ONU vem e decreta que a região pertence ao território de Israel, ok? Então, olha lá. Com isso, nós terminamos, então, o povo hebreu. Com isso, nós terminamos o povo hebreu. Agora, nós vamos para o povo fenício. Os fenícios, que tem a característica da expansão marítima, das navegações. Era o povo das navegações. Sua principal característica aí era cair no mar. Então, olha lá, vamos lá. Então, os fenícios são povos também de origem semita. Então, a origem deles também é a origem semita. E eles viviam, melhor dizendo, na região do atual Líbano. Então, hoje, o que é o Líbano foi o território de quem? Foi o território dos fenícios. As principais cidades que nós vamos ter aqui vai ser Tiro, Sidom, Bíblios e Ugarat. Bíblios vai ser a cidade que vai trazer a ideia aí de quê? Que vai trazer a ideia aí de Bíblia, né? Vai trazer a ideia de Bíblia. Bíblia. O que é Bíblia? Bíblia é um conjunto de muitos livros, né? E o povo fenício era considerado por preservar muito bem os seus papiros e escritos antigos. Por isso que essa cidade aqui se chamava Bíblios. E aí vai dar inspiração ao nome Bíblia. Bíblios, que provavelmente aí é também uma palavra oriunda do grego, né? Então, sua principal atividade era o quê? Sua principal atividade econômica era o comércio marítimo. Eram excelentes navegadores a partir do mar Mediterrâneo. Então, a partir do mar Mediterrâneo, nós vamos ter aí a expansão do povo fenício. Em relação à sua cultura, eles vão criar, então, o alfabeto fonético. O alfabeto fonético. Por que é alfabeto fonético? De sons, de fala, né? De emissão de som, ok? E vão influenciar muitas culturas devido aí ao seu comércio marítimo. Eram politeístas. O que isso significa? Você já sabe, os hebreus, eles eram monoteístas. E os fenícios? Politeístas. Monoteísta, a crença em um Deus. Politeísta, a crença em vários deuses. Então, nesse mapa aqui, você consegue perceber a rota marítima que foi realizada pelos fenícios durante o período da Antiguidade. As rotas que eles utilizavam. Então, por exemplo, aqui nós temos, aqui é o Líbano, o atual Líbano, que era a região fenícia. As principais cidades aqui, o Garit, Áridos, Bíblios, Tiro e Sidom. As três importantes cidades que você tem que levar em consideração aqui são essas, Bíblios, Tiro e Sidom. Olha lá no lado. Então, você percebe aqui que eles estão de frente com o mar Mediterrâneo. Aqui, ó. Olha o Mediterrâneo aqui na frente, ó. Tudo isso aqui é o Mediterrâneo. Aqui nós temos Nordeste e Norte da África. Região muito utilizada para comercialização dos produtos fenícios. Você tem aqui a região, que você pega aqui o Mar Egeu, ó. Grécia, Península Itálica. Região do sul aqui, ó, sul da Europa. Então, essa região aqui é o mar Mediterrâneo. Então, há relatos de que eles foram até o Atlântico e também que eles conseguiram contornar a costa da África. Então, nós estamos falando de um povo na antiguidade muito antes das grandes navegações. As grandes navegações que é no século XV, com o pioneirismo português. Então nós estamos falando de um povo que, olha lá, ó, estava no Atlântico e contornou a costa da África, ok? Então olha lá. Então a localização geográfica dos fenícios, eles habitavam no que chamamos hoje de o atual Líbano, entre o mar Mediterrâneo e as montanhas, em uma região pobre de terras férteis.
Desculpa, gente. Vamos lá. Em uma região de terras férteis, ok? Opa. Opa, voltamos. Deu um probleminha aqui no som, vamos lá. Então, em região de terras férteis, e isso fez com que eles desenvolvessem aí a navegação marítima. Como que acontecia então a organização do Estado fenício? Então eles eram divididos aí em cidades que eram independentes, cada cidade tinha a sua autonomia. Então você tem Tiro, você tem Sidom, você tem Bíblios, né? Cada cidade tinha aí o seu próprio governo, geralmente com uma monarquia. Muito parecido no estilo da polis grega. Lembra da polis grega? Cidade-estado, cada cidade com sua autonomia, tendo o seu rei especificamente. Então cada cidade aqui tinha o seu rei, tinha a sua monarquia comercial. Todas voltadas para quê? Para a expansão marítima. Então olha lá. Principal característica: expansão mercantil. Expansão mercantil. Tudo bem? Então vamos lá. Economia era baseada no comércio marítimo devido à escassez agrícola. Por que escassez agrícola, professor? Porque a região onde o Líbano hoje está situada é uma região de montanhas. Então você não tem terra fértil. Não há terra fértil, ok? Então por isso que eles vão cair no mar. Por isso que eles vão se tornar um povo marítimo, de comércio marítimo. Então olha lá. Eles vão então se desenvolver uma economia centrada no comércio de produtos. Quais produtos? Tecidos, púrpuras, cerâmicas, madeiras. Todas essas questões aí serão questões que serão cruciais aí para o mercado fenício, ok? Então eles vão desenvolver aí a famosa púrpura de Tiro. Púrpura de Tiro. Púrpura de Tiro era feita de moluscos, né? Feita de moluscos, um material elegantíssimo e que era apreciado muito pelos europeus. Olha lá, vamos lá. E o famoso cedro do Líbano, madeira amplamente valorizada, ok? Olha lá. Então olha lá. Expansão e colonização. Eles vão fundar as colônias comerciais em todo o Mediterrâneo. Como Cartago, por exemplo. Fica onde? Norte da África. Que mais tarde se tornaria um imenso império. E essas colônias vão reforçar as trocas culturais e também as trocas econômicas. Tudo bem? Então, principais características aí dos povos fenícios são a questão do comércio local e também a criação do alfabeto fonético com 22 símbolos. 22 símbolos, criação do alfabeto fonético fenício. Esses são os legados do povo fenício. Em relação à sua religião, não preciso dizer que eles eram politeístas. E eles eram muito criticados pelos hebreus, sabe por quê? Porque nos seus rituais religiosos havia, acredite se quiser, sacrifícios humanos. Então olha lá. Como mediadores culturais entre o Oriente e o Ocidente, eles vão absorver e difundir diversos saberes. Então nós vamos ter aí a arte, a arquitetura, os traços egípcios, mesopotâmicos e também helênicos, lá dos gregos, né? Serão povos politeístas, cultuavam divindades que estavam ligadas à natureza. Isso aqui nós vamos chamar de quê? Panteísmo. E também a fertilidade. Cultuavam Baal e Astarte. São dois deuses que são mencionados na Bíblia, inclusive, ok? Então a sociedade era composta por nobres mercadores, artesãos, marinheiros e também camponeses. A invenção da escrita vem com o alfabeto fonético, são símbolos, são 22 símbolos. Então, olha lá.
São 22 símbolos do alfabeto fonético, o principal legado deixado por eles aí. E nós vamos ter, então, a representação de quê? De sons. É chamado de alfabeto fonético porque nós vamos ter a representação de som. Então esse sistema aí, ele vai ser base para importantes línguas que serão constituídas posteriormente, como o grego, koiné, que vai ser escrito no Novo Testamento, o latino, ou o latim falado no hebraico, né? Que vai influenciar o latino falado em Roma, melhor dizendo, desculpa. O latim falado em Roma, que vai influenciar, por exemplo, a criação da nossa língua do português. E o famoso hebraico, o hebraico consonantal. E também o hebraico vai ser adaptado pelos maçoretas após eles serem libertos por Ciro, rei da Pérsia, e voltarem para sua terra e construir a sua língua. Então qual vai ser o legado aí deixado por esses povos, obviamente? Vai ser a questão da sua habilidade comercial, sua difusão cultural e a invenção de um sistema de escrita bastante simples, que foi essencial para o mundo antigo, ok? Com isso agora nós vamos ter então o Império Persa. Passamos pelo povo hebreu, chegamos no Império Fenício, agora nós vamos para o Império Persa. Então os persas serão os povos que irão libertar o povo hebreu da escravidão, do cativeiro babilônico, realizado por Nabucodonosor. Então vamos lá ver algumas características dos povos persas. Eles são originários da onde? Das planícies do Irã. Eu já falei para vocês uma vez e vou repetir novamente. Nem todo muçulmano é árabe. Exemplo disso aqui, ó. Nós temos hoje o Irã, é uma república teocrática, baseada nos preceitos do Islã. Mas eles não são árabes, eles são persas, ok? Eles são persas. Então Ciro I, pertencente aos dois povos, vai unir tanto o povo medo quanto o povo persa, porque eram povos diferentes. Vem a tomada da capital Nínive, que era a capital do Império Assírio, e aí eles vão sair conquistando uma ruma de outras civilizações, como a Babilônia, por exemplo, e vão unificar o Império Medo, ok? Vai ser dividida em satrápias. Satrápias seriam as províncias. Ok? Então, sob Ciro o Grande, em 550 a.C., ele vai fundar o Império Aquemida, que vai ser o maior império da antiguidade. Então ele vai conquistar aqui, ó, os medos, ele vai conquistar a Babilônia, ele vai conquistar a Lídia, ele vai conquistar o Egito. Tudo isso aqui, ó, política expansionista. E aí o seu império vai ser dividido em províncias. O nome dessas províncias aqui que a gente dá é o quê? Qual é o nome dessas províncias aqui? São satrápias. Essas são as províncias do Império Medo-Persa. Os governantes eram quem? Quem eram os governantes? Qual era o nome dos governantes? Eles eram chamados de sátrapas. Os sátrapas eram quem? Eram os governantes. Enquanto que as satrápias eram quê? Eram as províncias, ok? Eram as províncias. Então, olha lá. Então, nós temos toda a extensão do Império Persa aqui. Olha aí o tamanho da extensão e os povos que eles vão conquistando. Vão conquistando os egípcios, a Síria, conquistando outros povos aqui durante esse período em que eles se estabeleceram nessa região. Então, eles estavam aí originalmente no Planalto do Irã, por volta do século 6 a.C., sob a liderança de Ciro o Grande, 550 a.C., e vão unificar os povos medos e os persas, e vão formar então a extensão do Império Persa, indo até onde? Indo até o Egito. Vão conquistar quem? Vão conquistar a Babilônia e permitir com que o povo hebreu retorne para Jerusalém para reconstruir a sua dinâmica cultural e também a sua língua. Ficou conhecido por sua política de respeito aos costumes e religiões dos povos dominados, estratégia que consolidou todo o domínio do povo persa.
Sua administração era exercida através de satrápias, e a administração era centralizada e efetiva. Então o Império Persa vai estar altamente organizado, com o rei concentrando o poder absoluto, mas também contando com sistemas de fiscalização e também de comunicação eficiente. Ok, meus queridos? Bom, nós vamos terminar por aqui esse bloco para ele não ficar muito extenso, para ele não ficar muito grande, tá? E aí nós vamos continuar a partir daqui, a partir do povo persa. Então até aqui nós vimos os hebreus e também nós vimos os fenícios. Então na próxima aula, que vai ser a parte 2 deste bloco, nós vamos então terminar o povo persa e aí entrar nos exercícios para consolidar os seus conhecimentos. Hoje eu tô ruim da garganta, rapaz, deu para perceber aí, né? O professor hoje tá ruim da garganta, mas a gente conseguiu passar aqui todos os esquemas que são pertinentes para sua aprovação. É só o tempo de você ir lá, tomar água, voltar, vai dar tudo certo, e aí a gente continua aqui com a nossa aulinha falando sobre o Império Persa. Então daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Fui!